Estamos transmitindo a partir de agora mais uma edição do Assunto É. O que é o Assunto É, Itamar Dias? Eu te conto. O Assunto É aquela oportunidade que você tem aqui na Zebu FM de tirar as suas dúvidas sobre direitos previdenciários. Olha, são quantos direitos, quantos deveres também que você tem, que às vezes você nem sabe. São tantas as informações que você às vezes não tem acesso e que você pode tirar todas as suas dúvidas aqui na Zebu FM com a nossa convidada, a doutora Priscila Souza, ela que é advogada, especialista em direitos previdenciários, INSS, aposentadoria, benefícios, concessões, tudo relacionado a INSS. A doutora Priscila Souza sabe muito, viu? Você que acompanha aqui o nosso Assunto já percebeu muito bem isso, já tirou cada dúvida, eu já tirei dúvida e agora ela chegou por aqui para ficar com a gente. Então está começando mais uma edição de O Assunto É. O Assunto É está no ar junto com você aqui na programação da Zebu FM. Para participar com a gente, 99892-9393. Lembrando, são participações junto com a gente pelo nosso Zebu Zap, tá? O WhatsApp da Zebu FM, o primeiro do rádio em Uberaba e toda a região. E lembrando também que são mensagens de texto, tá bom? Mande a sua mensagem de texto pra gente. Doutora Priscila, seja muito bem-vinda mais uma vez. Que bom receber aqui. Tudo bem com a senhora? Bom dia, Itamar. Bom dia, ouvintes da Rádio Zebu. Graças a Deus, tudo bem. Tirando essa correria. Acelerado que ela vai viajar daqui a pouquinho, mas passou por aqui antes para conversar com a gente. Com certeza, a gente não pode deixar os ouvintes da Rádio Zebu sem saber dos seus direitos previdenciários. É verdade, doutora, toda semana eu acho assim, não, acho que hoje a gente não vai ter nem muita participação não, porque já deu, né? A gente já falou tudo aqui e olha, eu sempre me engano porque é só anunciar a sua chegada aqui, o pessoal já começa a mandar as dúvidas, quer dizer, a gente tem muita coisa para conversar sobre direitos previdenciários e cada vez mais eu percebo isso, né? As pessoas estão participando, é muita dúvida, né, doutora Priscila? Com certeza, e no início aí da sua fala, você falou um ponto muito importante, sobre direitos e deveres. Muitas pessoas lembram só dos direitos e esquecem dos seus deveres junto à Previdência Social, Itamar. Então hoje, inicialmente, eu queria falar um pouquinho sobre a obrigatoriedade das contribuições do INSS. Muitas pessoas entendem que eu vou contribuir para o INSS porque eu quero, porque eu vou ter uma aposentadoria. E não é bem assim que funciona. Primeiro ponto importantíssimo, Itamar, para a gente esclarecer para os ouvintes, é o seguinte: existem modalidades de segurados da Previdência Social. Nós temos aí o empregado, que é aquele que trabalha de carteira assinada. A gente tem o contribuinte individual, que é o autônomo, o MEI. Nós temos também os empregados domésticos, temos os avulsos e os facultativos. Essas classes, né, de segurados da Previdência Social que irão definir aí a sua obrigatoriedade ou não de contribuição previdenciária para o INSS. O único desses que eu te falei que não é segurado obrigatório, ou seja, que não tem a obrigatoriedade de contribuir, seriam os facultativos. Quem entraria nessa classe? São as donas de casas, estudantes, aquelas pessoas que recebem lucros de empresa, porque quando você tem uma empresa que você recebe apenas lucro, ele já vem sem imposto nenhum, e inclusive sem a obrigatoriedade da contribuição previdenciária. Já quem recebe prolabore é o empresário, ele tem lá um valor mensal e desse prolabore ele é obrigado a contribuir para o INSS. E um ponto muito importante também, Tamar, a gente não contribui o quanto a gente quer, a gente contribui o valor referente à sua remuneração e aquilo que é declarado para a Receita Federal. Por quê? Além da contribuição previdenciária, você também tem os impostos, os encargos, né, fiscais em relação a essas contribuições. Então, por exemplo, muita gente, quando chega no final da aposentadoria, ainda acha que o cálculo é feito dos últimos 36 meses.
E não é bem mais assim. O cálculo é feito do período todo, básico de cálculo, de julho de 94 ao mês anterior ao pedido, ao pedido do benefício. Então, não adianta você pegar os seus últimos 36 meses e contribuir pelo teto do INSS. Então, é muito importante o trabalhador saber disso. Além disso, quando você contribui para o INSS, aí vem os seus direitos. O que eu tenho de direito quando eu contribuo para o INSS? O primeiro deles, aposentadorias programadas para aquelas pessoas que já estavam inscritas antes da reforma da Previdência de 2019. Quais seriam elas? Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e aposentadoria especial. A partir de aquelas pessoas que se inscreveram no INSS a partir da reforma da Previdência, só vai ter uma modalidade de aposentadoria programada, que é a aposentadoria que vai ter 2 requisitos, tempo de contribuição e a idade. Antes da reforma, o tempo de contribuição para o homem era de 35 anos e para a mulher 30. Então, Itamar, a idade era importante? Sim, mas ela não era o principal fator para essas concessões. Aí a gente tem benefícios por incapacidade, salário maternidade, auxílio reclusão e diversos outros direitos junto ao INSS que as pessoas não sabem também que tem. Por isso que a gente está aqui para esclarecer as dúvidas. E como tem dúvida, e esclarecemos também que além dos direitos nós temos deveres também para com o INSS, certeza, né, gente? Não é só direito não, gente. Bom, então vamos começar aqui, doutora, agradecendo aí a participação do ouvinte. Nós temos aqui o Roberto de Oliveira Barbosa, lá do Parque dos Buritis, que está na sintonia. Bom dia, tenho 28 anos de contribuição e tenho registro de 16 anos como motorista. Tenho a insalubridade e trabalhei 12 anos de tratorista. Só que não existe nada dessa fazenda. Preciso do aplicativo, preciso do app, eu acho que é aplicativo mesmo. Tenho 47 anos. É o Roberto de Oliveira Barbosa participando e perguntando se já consegue dar entrada por aposentadoria especial, pois ele sempre foi rural, né, nos seus registros. Então, eu acho que não é o aplicativo que ele quer falar aí não, o Itamar. Ele quer falar que se ele precisa do PPP. Isso. Que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Como ele exerceu atividades insalubres, né? Até 28 de abril de 1995, se esses vínculos já tiverem constando na carteira, por exemplo, tratorista, é possível o reconhecimento da atividade especial. A partir de 95, aí sim ele vai precisar ter o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É o documento que o INSS exige para ter a aposentadoria especial, a análise da aposentadoria especial. Então, o primeiro ponto importante, ele falou que tem 28 anos, né, de contribuição? Isso, ele tem 47 anos de contribuição, né? Aliás, não, esse aqui é o outro ouvinte que mandou aqui, eu tô confundindo as duas. Pronto, tá aqui. Ele tem 28 anos de contribuição, isso, 28 anos. Então, antes da reforma, provavelmente ele não tinha completado ainda os 25 anos de atividade insalubre, certo? Se ele já tiver completado, ele não vai precisar de ter idade mínima. Mas se ele tiver completado os 25 anos de atividade especial após a reforma da Previdência de 2019, ele vai precisar ter uma idade mínima de 60 anos para conseguir se aposentar especial, certo? Então, aí, nesse caso, o ideal seria fazer um planejamento previdenciário para tirar todas essas dúvidas. Planejamento que, aliás, o locutor aqui vai fazer também, né? Isso, que é o cálculo, né, Itamar? Tá certo. Doutora, olá, bom dia. Eu me aposentei por tempo de trabalho, continuei contribuindo, concluí 47 anos de contribuição. Aí me representei, né? Conclusão, cortaram a minha aposentadoria pela metade. Tem alguma chance de recorrer nesse assunto? O meu nome é Carlos Roberto, de Sacramento, na sintonia. Então, eu acredito, Itamar, que ele deve ter solicitado a desaposentação. Porque ele aposentou, continuou trabalhando, e a desaposentação, ela era possível, que é fazer um recálculo da aposentadoria, dos valores contribuídos ao INSS após essa aposentadoria,
e normalmente tinha um aumento considerável dessa aposentadoria. Só que o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, ele disse que as contribuições após a aposentadoria, a cobrança, né, dessas contribuições após a aposentadoria, elas são constitucionais e o trabalhador não tem o direito de utilizar essas contribuições para um recálculo dessa aposentadoria, ou seja, a revisão. Por isso, ele deve ter tido essa diminuição da aposentadoria dele. Então, o importante nesse caso, Tamar, seria ele procurar um especialista para refazer a análise do benefício dele e verificar se é possível ele ter aí a concessão de uma nova revisão de, por exemplo, a gente tem hoje a revisão da vida toda, que também serve para aumentar. Só que ao invés de utilizar as contribuições após a aposentadoria, ele vai utilizar as contribuições anteriores a julho de 94, que com certeza não foram utilizadas para o cálculo da aposentadoria dele. Tá certo. Bom dia, gostaria de saber, para a pessoa que é MEI, né, que é o microempreendedor individual, quais são os direitos? Eu tive problema no nervo por movimento repetitivo e não tive nenhum suporte da empresa. Sim, então vamos analisar. Se ele é MEI, ele é uma pessoa jurídica, certo? Certo. Então, se ele presta serviços para outras pessoas jurídicas, a empresa ela não tem nada a ver com essa história. Então, se ele teve problema de saúde, ele vai ter que solicitar junto ao INSS um auxílio por incapacidade temporária. Para esse auxílio, ele vai precisar apresentar laudos médicos, exames que comprovem que ele realmente precisa se afastar das suas atividades laborativas, ou seja, do trabalho. A empresa que ele presta serviço, como ele presta serviço, pelo que eu entendi, como MEI, ele não teria direito aí, Tamar, a nenhum tipo de benefício junto à empresa, e sim junto ao INSS. Até eu fiquei na dúvida, na verdade é a Juliana Bárbara participando com a gente, porque como eu também sou MEI, eu tenho essa noção também, que a empresa sou eu, né? Eu apenas estou prestando serviço para outra empresa, com a emissão de nota fiscal e tudo. A empresa, no caso, né, sou eu, né? Isso. Aí, respondendo aí, MEI tem direito a todos os benefícios junto ao INSS, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Tá certo. Obrigado pra você, viu, Juliana Bárbara? Obrigado por estar aqui com a gente. A participação aqui do Lázaro. O Lázaro tá dizendo: sou caminhoneiro, tenho 56 anos e 32 anos de contribuição. Eu já me aposento, doutora? Bom dia. Lázaro, se antes de 1995, 28/4 de 1995, o senhor já tinha a sua carteira como motorista de veículos pesados, ou seja, caminhões, ônibus, tratores, tem possibilidade aí da gente enquadrar tempo especial em comum, e dependendo de quando ele iniciou o trabalho, ele já até completa os 35 anos para se aposentar, certo? Agora, não, eu não tenho, no início eu não era motorista ainda. Ele tem a possibilidade de pedir junto à empresa que ele trabalha o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e aí precisa ser analisado quais as informações que a empresa vai dar nesse PPP. Porque muita gente acha, Itamar, que só ter o PPP já é o suficiente para ter direito à aposentadoria especial ou enquadramento de tempo especial em comum. E não é bem assim. A gente tem que analisar quais os agentes nocivos ele esteve expostos e se esses agentes aí seriam... vou te dar um exemplo aqui. O ruído. O ruído, para ele ser considerado prejudicial à saúde, hoje ele tem que ser acima de 85 decibéis. Então, toda essa análise deve ser feita aí por um profissional da área que, nesse caso, vai fazer o estudo para saber as reais possibilidades. Mas pela idade, pelo tempo de contribuição e pela profissão,
teria possibilidade de ele conseguir a aposentadoria ou está bem próximo de conseguir. Tá certo. Ô Lázaro, falando aí em decibéis, em barulho, né? Se você dirigiu, né, um Fenemê, um 1113, né? Aqueles Ford Toco, né? Você tá bonito da fita, porque ali era decibéis, era barulho do motor, que, pelo amor de Deus, né? Obrigado, viu, Lázaro, pela sua participação com a gente. Importante, o Itamar, você ter tocado nesse assunto, porque meu pai, ele é caminhoneiro, ele trabalha também como comerciante e ele é caminhoneiro. Trabalha dirigindo caminhões. Os caminhões antigos eram muito barulhentos. Hoje não, hoje com a modernidade. Mas 95% ainda, 95% não, mas grande parte dos caminhoneiros ainda dirigem caminhões que tem barulho. E já dirigiram. E ficaram com uma diminuição da audição. Meu pai, por exemplo, você falar com ele, você tem que falar alto para ele ouvir. Então, é importante que você faça aí os seus exames de audiometria sempre que a empresa solicitar, porque é uma forma de você demonstrar, olha, quando eu entrei nessa empresa, eu tinha audição tanto, agora eu já perdi. Então, isso é uma forma de demonstrar que a atividade aí foi prejudicial à saúde. Tá certo, então. O Lázaro é caminhoneiro, trabalha com câmara fria, né, Lázaro? Bom dia pra você também. Ó, vamos fazer um intervalo comercial, já volto com a doutora Priscila Souza, advogada especialista em direitos previdenciários, INSS, aposentadoria, concessão de benefícios. Ela sabe tudo, gente. Daqui a pouquinho a gente volta com ela também aqui no estúdio VIP da Zebu FM com mais O Assunto É. Hoje o assunto é Previdência Social. O assunto é Zebu FM. Eu sei que você quer e você tem, viu? Você quer os melhores preços em equipamentos, prazos e taxas de financiamento na aquisição do seu sistema de energia solar? Então fale agora com a Legsol Energia Solar. A Legsol cobre qualquer oferta comprovada e de bônus, tem a exclusividade da garantia e monitoramento por 2 anos com profissionais altamente treinados na execução do seu projeto. Na cidade ou em sua propriedade rural, você pode economizar até 90% na conta de energia elétrica. A Legsol Soluções em Energia Solar está altamente preparada para atender propriedades rurais de todo o porte. Financiamento do seu projeto em até 144 meses, com taxas a partir de 0,79% pelo banco da sua escolha. Quem faz as contas, fecha negócio com a Legsol. Quem faz as contas, economiza. Legsol, solicite agora o seu orçamento sem compromisso. Ligue 16 999 763 1055 99763 1055. A Legsol atende Uberaba e toda a região no estado de Minas e também em São Paulo. Conheça mais em legsol.com.br, Facebook e Instagram 1699763 1055. Legsol é muito mais economia. Zebu FM, a única da região, emissora classe especial. Já de volta com você aqui na Zebu FM, junto com a doutora Priscila Souza, advogada especialista em INSS. Aliás, no começo agora, eu não comentei com você. Se você quer conhecer mais sobre o trabalho da doutora Priscila Souza, você tem um caminho, tá bom? Que é Você perde tanto tempo vendo aquele povo no YouTube, né? Vendo os Felipe Neto da vida, né? Os Lucas Neto da vida. Dá uma passadinha lá, gente, faz parte da sua vida, sabe? É uma coisa que vai acrescentar muito. É informação, absorva também informação lá no YouTube, no canal Me Aposentei, que é um canal sensacional, já passei por lá também. Olha, você se orienta, você vai perceber que tem muita coisa que você pode acrescentar aí à sua aposentadoria, ao seu planejamento de aposentadoria, porque não é só se aposentar, gente, você tem que planejar também. Você já parou pra pensar? Eu de vez em quando eu penso, não penso direito, mas eu penso, sabe? Como é que vai ser minha vida quando eu aposentar? Será que o que eu acumulei até hoje em INSS vai ser suficiente para eu manter o padrão de vida que eu tenho hoje? Eu tenho certeza que não, né? Então, um planejamento faz total diferença, sabe? Então, vai lá, visite o canal no YouTube Me Aposentei, é um canal fantástico. Além do Me Aposentei, a senhora tá em quais redes sociais também? Eu também tenho o Instagram, né? Que é Priscila Souza Advogada.
que eu sempre respondo dúvidas também, né? Diretos, enfim. E um ponto muito importante, Tamar, vou fazer propaganda. Pode falar. Agora, Priscila... Não é propaganda, tá falando do seu trabalho. Não, né? Priscila como professora. Aham. Eu sou meio blogueirinha, adoro aparecer em tudo quanto é televisão, rádio. Pode me chamar que eu sou igual arroz de festa. E como eu sei que muitas pessoas têm a dificuldade da aposentadoria, eu vou lançar um e-book com o passo a passo de cada tipo de benefício para a pessoa tirar suas dúvidas de como fazer a sua própria aposentadoria e o que ela deve fazer para se programar. Além disso, eu estou planejando também, vou lançar o curso Me Aposentei, Bacana. que é para a própria pessoa solicitar a aposentadoria dela, sem dúvidas, com os principais. Lógico, né, que a gente não vai trazer todas as teorias, porque advogado estuda, faz pós-graduação, enfim. Mas a pessoa mesma, ela poderá solicitar o benefício dela da melhor forma possível. Tá certo. Quem não gostou nada da notícia, com certeza é o nosso querido INSS, né? Que não gostou. Porque, assim, isso é uma percepção minha e acredito muito nisso mesmo. Órgãos do governo, como o INSS, por exemplo, eles se valem, lucram, tô falando lucram, é essa mesma palavra. Com a desinformação, a partir do momento que você não está informado, a partir do momento que você não sabe, né, sobre um assunto, sobre determinado assunto, você acaba se tornando uma presa fácil, né? Tudo aquilo que de repente você trabalhou, você pode. Não é que eles são mal intencionados, não é que os funcionários, gente, pelo amor de Deus. Não é a pessoa. Não é o sistema. O sistema é assim, entendeu? Talvez até a mesma coisa. Se você for comprar um objeto, uma coisa que você quer muito, você vai preferir pagar mais ou menos. Vou preferir pagar menos. É assim que também funciona com o sistema do INSS, né? E assim, a gente que trabalha diretamente, né? Eu não digo só nessa área do direito, mas eu vejo em tudo no direito. O desconhecimento, mas eu acho que o direito, ele deveria ter uma matéria na escola, no ensino básico, pelo menos a parte da Constituição. É verdade. Porque é tanta coisinha assim. Eu vou te dar um exemplo. A minha filha, ela teve o diagnóstico fechado de autismo agora, em março. Aí, o meu marido trabalha na Justiça Federal. Ele chegou lá para protocolar, para falar, eu quero saber como que dá a entrada, porque ela não tem limitação de terapias. Aí eles falaram assim, não, a gente não segue a lei da ANS. A gente não segue a lei, é ótimo, né? Aí sabe quando foi assim, um negócio assim que foi lá no meu peito. E eu falei assim, nossa senhora, ainda bem que eu não estudei, ainda bem que eu não sou concursada. Porque, senão... E é aquela hora que você falou, aí graças a Deus que eu estudei também, né? Não, tem tanta coisa que a gente... Nossa senhora, Itamar... Eu sou chata, eu falo, tem hora que eu falo, eu sou insuportável, mas é porque eu vejo tanta coisa errada que me embrulha o estômago. Não, é verdade, é verdade. E uma coisa, por exemplo, eu tô nessa minha profissão aí já há 30 anos, né? Eu, através de conversando com a senhora, fiquei sabendo de um direito que eu tenho, que eu nunca procurei saber, né? Que é o tal da pessoa que gosta do trabalho, é meio assim, eu sou eterno, isso aqui vai durar pra sempre. E não é assim, gente, a gente tem que se planejar, seja qual for a sua área. Eu fiquei sabendo de um direito que eu tenho que eu jamais imaginava, né? Então é muito bom você ter esse estou aí, tem minhas mídias sociais. Se você é representante de empresa, representante de alguma instituição pública e acha que é importante, é importante a gente saber disso. Eu faço palestra, para apresentar para a população o que a pessoa tem de direito. Tá certo. Doutora Priscila, tem participação aqui do nosso ouvinte, é o Rogério lá do São Cristóvão. O assunto é interessante. Bom dia, Itamar Dias, bom dia, doutora Priscila. Tenho uma curiosidade. Nós, pobres mortais, né, somos nozes, temos de contribuir 35 anos para nos aposentarmos. Quanto tempo um parlamentar tem que contribuir para se aposentar? Olha,
A aposentadoria deles é um pouquinho diferente. Muito tá, Itamar? diferente. Só Mas tá sendo normalmente, modesta. normalmente o parlamentar, ele tem, além da profissão de parlamentar, ele tem as outras profissões. Eu vou te dar aí exemplo do nosso ex-presidente, que ele era militar. Então, ele cumpriu os requisitos para uma aposentadoria militar. E por ter sido presidente da República, ele também tem aí uma aposentadoria do presidente. Então, como contribuinte do INSS, ele é obrigado a pagar os 35 anos de contribuição. Agora, lá dentro do Congresso, eles têm regras para aposentadorias diferenciadas. Tem sim, ó, Congresso, Câmara de Vereadores também. Nós temos aí o Senado. Tem senador que consegue se aposentar já no primeiro mandato. Né? A gente tem informação sobre isso. Senador que conseguiu se aposentar aí com 5 anos de mandato, consegue. Mas aí agora eu vou falar. Aí teve 5 anos, aí você vai estudar o caso da pessoa. Às vezes a pessoa, porque é muito difícil chegar no Senado, muito novo, é exceção. É exceção uma pessoa com 30 anos chegando no Senado. Aí a pessoa ficou lá 5 anos, se aposentou. Mas vai ver que a pessoa era um médico que contribuiu lá atrás um monte. Então, vai depender. Nesse ponto, vai depender. Eu falo muito. Tem gente que chega pra mim e fala assim, doutora, eu trabalho em tal lugar e a minha amiga aposentou e eu não consigo me aposentar. É a mesma coisa. Não, peraí. Cada caso é um caso, então eu preciso analisar. O dela é o dela. O seu eu consigo te falar o que tá certo, o que tá errado, porque tá aqui. Ó, isso tá certo e isso aqui não tá certo. Tá certo. Doutor, ó, bom dia, tenho 32 anos de idade, 13 anos já de contribuição, mas tenho depressão e fibromialgia. Eu consigo um afastamento por doença? É a nossa ouvinte aqui, a Franciele. Olha, Franciele, consegue sim. É importante você apresentar laudos laudos médicos e exames bem detalhados com as suas doenças, né? Principalmente a fibromialgia hoje é uma doença muito complicada. Por quê? É uma dor intensa que a pessoa sente 24 horas, não tem medicamento, não tem nada. E cada vez mais comum, né, os registros. Muito. Então, assim, eu tenho casos de pessoas que conseguiram se aposentar por fibromialgia. Então, vai depender, Itamar, da pessoa que analisar. Então ela não pode desistir. Uma hora ela consegue até uma aposentadoria por incapacidade permanente. Tá certo. Olha, o caso que sempre aparece por aqui. Tenho 2 pensões, uma do meu filho, outra do meu marido. Eu posso me aposentar por idade? A pensão do meu esposo me deram só metade da quantia que ele recebia. Está certo isso, doutora? Aí também vai depender de quando o marido dela faleceu, tá, Itamar? Ela pode sim acumular a pensão do filho, a pensão do marido e também ter uma aposentadoria por idade desde que ela contribuiu para o INSS, certo? E em relação a ela falar aí que a pensão por morte do marido foi 50%, né? Na verdade, deve ter sido mais ou menos uns 60%. Porque com a reforma da Previdência, teve alteração da forma de calcular a pensão por morte. E diminuiu muito. Nós temos processos que estão na justiça, tá? Que estão avaliando a inconstitucionalidade do cálculo da pensão por morte e da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, a dica é tentar procurar um advogado especialista na área e fazer o pedido. Eu falo muito com os meus clientes. O não a gente já tem, agora a gente vai tentar buscar o sim, né? Tá certo. Ó, boa tarde, meu chuchuzinho dourado. Chuchuzinho dourado, no caso aqui, sou eu, tá certo? Então, é a Patinha lá do bairro Abadia, né? Ela tá dizendo aqui, Tamar, na semana passada eu disse pra doutora que a minha idade e minha profissão, né? A minha idade é 52 anos, eu sou costureiro, estou afastado há 3 anos por conta de um câncer de mama. Minha perícia é em fevereiro do ano que vem. Será que eu aposento? Eu contribuí 28 anos de carteira. Aliás, antes da resposta da doutora, deixa eu dar os parabéns
parabéns aqui a todas as costureiras, viu? Hoje é o dia da costureira, estou parabéns aqui também pra minha costureira Nadir, lá na Vigário Silva, né, Nadir? Parabéns pra você também pelo seu dia. Todas as costureiras na sintonia. E aí? Costureiras de todos também parabenizar, né? É. Já que é o dia delas. Então vamos lá, é a Fatinha, né? Fatinha. Fatinha tava aí semana passada e sempre tá com a gente aí no programa, né, Itamar? Nesse caso, ela vai passar por uma nova perícia. O INSS, ele tem aposentado as pessoas por incapacidade permanente, porque o cálculo é menor, tá, Itamar? Então, ela precisa demonstrar aí, nessa perícia que ela estará fazendo junto ao INSS, que ela ficou com sequelas. Por exemplo, eu sei que quem é cozinheira tem mais dificuldade, porque quando você faz a cirurgia de câncer, fica impedida de fazer esse tipo de movimento, certo? No caso da costureira, ela vai ficar sentada e ela vai trabalhar geralmente com a mão mais próxima à máquina. Então, assim, tem que fazer um estudo para saber se ficou sequelas que justifiquem essa aposentadoria por incapacidade permanente para a atividade de costureira. Tá certo. Boa tarde, meu esposo tem 32 anos de contribuição, 59 anos de idade, entrou com um processo de aposentadoria em 2017. A Justiça concedeu a ele desde 2018, recebeu até mês de março e foi cortado novamente. Isso pode acontecer mesmo? E por quê? Mas ele, o esposo dela, não recebeu os atrasados de 2018 a 2020, né? Que foi quando começou a receber e entrou com a PPP. E sempre trabalhou em fazenda com animais e plantações. Pois então, o que deve ter acontecido? Ele deve ter tido uma sentença em primeira instância favorável. Ele começou a receber, porém, quando o INSS recorreu para a segunda instância, o que significa isso, Itamar? Outros juízes analisaram a documentação que ele apresentou e consideraram que ele não tinha direito a essa aposentadoria, certo? Então, nesse caso, ele não teria direito aos atrasados mesmo e eles cancelam a aposentadoria que ele está recebendo. Então, tem que pedir informações detalhadas, né, do processo para o advogado que está acompanhando a ação. E além disso, mesmo se tiver finalizado, transitou em julgado, ele realmente não tiver ganhado essa ação, ele pode pedir novamente a aposentadoria. Tá certo. Com novos documentos, tá? Tá certo. Bom, como sempre acontece, gente, impossível atender todo mundo aqui, mas a gente tenta, tá bom? Vamos encaminhar aqui. Estão pedindo muito o contato da senhora aqui, né? O seu contato aqui. A gente vai aqui na medida do possível passar, mas é muito fácil encontrar a doutora Priscila e pelas redes sociais delas você pode também entrar em contato, que é o canal no YouTube, o Me Aposentei, tem Instagram, tem Facebook, que eu nunca decoro, aí é com a senhora. Priscila Souza, procura no Google aí que meu nome tá está lá. Jogada ao vento. Porque, como eu já falei, né, Itamar, a gente tem essa restrição, a gente não pode dar contato em rádio, televisão. É verdade. Aí lá no meu canal, como eu tenho vídeos de informações, a pessoa tem nome. Entre lá que você vai ter todos os contatos, toda a forma de chegar na doutora Priscila. Doutora, obrigado pela sua participação mais uma vez. É sempre muito bom a gente poder informar, sabe, o ouvinte. E quando a gente percebe ainda mais que, como eu disse, às vezes eu cheguei e falo assim, e hoje não vai render não, hein? Hoje, gente, já falou tanta coisa que hoje não vai render não sei não. E a gente é sempre surpreendido aí com muita gente participando, ou seja, as dúvidas existem, o interesse também existe. É muito bom, como veículo de comunicação, a gente poder levar isso pro público também. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto tão importante para os seus ouvintes. E, como eu falei, se precisar de palestra, sindicato rural, qualquer lugar, meu nome tá aí, pode me chamar que eu vou, porque é um assunto que todo mundo precisa saber, Itamar. Tá certo, verdade mesmo, gente. É verdade mesmo. Um abraço e até
semana que vem eu não vou estar aqui. Ei. Só na outra semana. Sentiremos sua falta, então te esperamos na outra semana, então, tá bom? Um abraço. Obrigado, tá aí. O assunto é doutora Priscila Souza, advogada especialista em direitos previdenciários, INSS, também direitos de aposentadoria, afastamentos, tudo com relação a direitos previdenciários. Doutora Priscila Souza, canal Me Aposentei no YouTube e também doutora Priscila Souza advogada no YouTube, no Instagram e também no Facebook. E aqui toda quinta-feira na programação da Zebu FM dentro do O Assunto É. O assunto